E a última pergunta é a seguinte: você e a Andrea tiveram dificuldades em trabalhar em casal? Como vocês fizeram para separar o pessoal do profissional? Então olha só, e a resposta é não, a gente nunca teve dificuldades em trabalhar. E eu acredito que o porquê que isso acontece? Porque eu não cobro a Andrea e ela não me cobra. Então eu chego para a Andrea e pergunto para ela assim, ó, eu sugiro, eu falo, poxa Andrea, vou dar um exemplo, a gente precisa vender mais produtos. O que você acredita que a gente precisa fazer? O que você acredita que a gente pode fazer para vender mais produtos? Aí ela vai virar para mim e falar, pô, acho que a gente tem que fazer isso. Ou ela vai falar, poxa, isso para mim não é importante. E se isso para ela não é importante, então isso não é uma meta dela, isso é uma meta minha. E aí eu tenho que correr, eu não tenho que ficar querendo, eu não tenho que exigir que ela viva a minha meta. Ela não pode viver a minha meta. Se eu tive capacidade de convencer ela de que a minha meta faz sentido para nós dois, ótimo. Se eu não tive, o problema é meu, entendeu? Eu que tenho que carregar essa meta e bater ela sozinho. Legal? Aí se eu viro para ela e ela fala assim, poxa, eu acho que a gente podia fazer isso para a gente vender mais produto. Eu falo, ótimo. E aí eu falo com ela assim, amor, e o que fica confortável para você? Como é que você quer contribuir com essa meta aqui? Vamos correr atrás juntos dessa meta aqui? O que você quer contribuir? Aí ela fala, não, eu vou fazer isso e isso. Aí a partir do momento que ela define que ela vai fazer, agora eu posso cobrar ela. Entende? Aí eu falo com ela, olha, você não falou comigo que ia fazer isso? Por que você não está fazendo? O que está tendo dificuldade? Mas é depois que ela coloca a meta dela, que ela estabeleceu, entende? Porque se eu colocar a meta para ela e começar a cobrar ela, vai ser horrível, não vai rolar, tá? Então esse é um erro que muitos casais cometem, criar uma expectativa sobre o outro de que ele deveria fazer isso, e principalmente, tá? Acho que não é principalmente não, acho que são ambos assim, né? Mas eu vou falar por mim, né? Eu acho que o homem, principalmente assim, o homem, ele às vezes coloca uma expectativa sobre a mulher e a gente, principalmente assim, né, porque hoje as mulheres, né, viraram aquele negócio, cara, eu quero ajudar, e o homem meio que, não, quer ajudar, então meio que a minha mulher ela vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que fazer isso, tal. Só que você tem que lembrar que, cara, o provedor tem que ser você, a maior responsabilidade tem que ser sua, sabe assim, você tem que ser o cara que vai ter que se lascar muito para conseguir suprir tudo que a sua casa precisa ser suprida, sabe assim, essa é a minha percepção, tá? Essa é a minha visão. Eu acho que muitos valores se inverteram, né? De muito homem pegar o fardo que é dele e querer dividir com a esposa. Agora, do outro lado eu falo a mesma coisa. Eu acho que muita esposa também pega um fardo que é dela e tem que ficar querendo dividir com o marido de coisas que primordialmente são responsabilidades dela. Primordialmente é a responsabilidade dela, tá? Felipe, mas isso eu acho que isso, né, não sei se eu concordo com isso que você está falando, não sei o quê. Cara, eu estou falando de algo que a gente vive, né? Eu acredito que se você pudesse conviver comigo e com o André, você ia ver o quanto nosso casamento é bom. Eu tenho percepção de que você ia querer viver um casamento como a gente vive. E aí eu estou te falando dos princípios que a gente vive para poder colher o casamento que a gente colhe. E os princípios são esses. Quando as pessoas elas tendem a querer mudar esses princípios, esses valores, elas tendem a colher resultados diferentes. E aí você pode discordar do que eu estou falando, mas você não pode discordar do resultado que eu estou vivendo, entende? E aí eu estou te falando, cara, o resultado que eu estou vivendo é por causa desses princípios e desses valores. Se você quiser colher esse resultado também, você vai ter que viver e plantar esses princípios e esses valores também na sua casa.